Muito bem, meus irmãos. Chegamos agora, é claro, ao momento de voltarmos a nossa atenção para a palavra de Deus, voltarmos a atenção novamente para o livro de Atos, onde já temos caminhado e hoje chegamos à 13ª mensagem. Hoje nós vamos começar em Atos capítulo 5, continuando o capítulo 5, a partir do versículo de número 12, para onde peço que você já abra a sua Bíblia. Na semana passada, nós começamos o capítulo 5 nessa nossa caminhada no livro de Atos. E sempre precisamos, é claro, relembrar por onde passamos na nossa caminhada e aonde nesta caminhada temos comprovado no livro de Atos a sua mensagem principal sendo: apesar da oposição, a Igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o Evangelho da salvação. Esta é a temática geral do livro, que é a nossa convicção, tem se comprovado mensagem após mensagem. Assim, passamos lá desde o começo, pelos 40 dias, onde o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, andou em companhia dos seus discípulos, prometendo ali o revestimento do Espírito Santo para a pregação do Evangelho. Vimos essa promessa se cumprir no derramamento do Espírito em Atos 2, no mesmo dia, 3.000 vidas se convertendo diante daquele sermão emblemático de Pedro. Vimos também, meus irmãos, como que a vida comum da igreja, com o ensino dos apóstolos, da doutrina dos apóstolos, com o partir do pão, a ceia do Senhor, a comunhão da igreja, apenas isso já fazia a igreja crescer e se fortalecer a cada dia. Vimos, meus irmãos, o episódio de Pedro e João curando um aleijado em nome de Jesus, ali na Porta Formosa do templo, e ganhando por isso o prêmio de serem presos pela bondade que haviam feito. Vimos esses dois diante dos mesmos homens que haviam arquitetado a morte do Senhor Jesus, defendendo a sua pregação e serem ameaçados. E mais, vimos eles e a igreja enxergando tudo isso como apenas a vontade de Deus e o cumprimento da palavra que já estava profetizada no Antigo Testamento, tendo assim esta perspectiva piedosa do alto sobre aquilo que estava acontecendo com eles. Assim terminamos o capítulo 4 com a igreja crescendo em unidade e suprindo as necessidades dos irmãos, sendo que, inclusive, foi destacado o exemplo de Barnabé, o filho do encorajamento, que vendeu uma propriedade e doou tudo para os necessitados dentro da igreja. E aí, finalmente, irmãos, chegamos ao capítulo 5. E a generosidade dos irmãos, especialmente a generosidade de Barnabé, é contrastada com a hipocrisia e a avareza, o amor ao dinheiro, de Ananias e Safira, que mentem sobre o valor da venda de um terreno que não precisavam, inclusive, ter dado nada, mas mentem para aparentar que haviam entregado tudo. A igreja ali enfrenta, meus irmãos, seu primeiro pecado, que necessitou de uma disciplina pela falta do perdão daqueles irmãos, pela falta de arrependimento daqueles irmãos. Neste caso, o Senhor Deus decidiu de maneira soberana fazer o exemplo da vida de Ananias e Safira, sendo que eles morrem ali diante da igreja. E aqui nesse episódio, irmãos, nós vimos o começo de 5 características desse texto, desse contexto, 5 características que nós encontramos nesta igreja. E a primeira característica é uma igreja que primava pela pureza, uma igreja que primava pela santidade. E hoje, no capítulo 5, continuando o que nós já vimos, muitos acreditam que essa aparente dureza da disciplina que nós vimos no começo do capítulo 5 poderia afastar as pessoas, ser vista de maneira ruim, ou então deixar a igreja para baixo, derrotada, como alguma coisa muito ruim houvesse acontecido na igreja e ela não soubesse mais como continuar. Mas quem pensar assim, pensaria errado. Porque no versículo 12 em diante, nós vamos voltar para mais uma narrativa de progresso da igreja e de uma igreja que cresce apesar das circunstâncias que acontecem com ela. A nossa grande ideia da mensagem de hoje, irmãos, é a seguinte: o progresso da igreja continua, mesmo com o agravamento da oposição. O progresso, o crescimento da igreja continua, mesmo com o agravamento da oposição.
Já houve oposição nos capítulos anteriores, mas agora que chegarmos no capítulo 5, digamos que vai aumentar a temperatura, vai dar um grauzinho a mais, como nós vamos inclusive ver em outras ocasiões também no livro de Atos. Teremos assim, meus irmãos, mais um tipo de contraste usado por Lucas, o autor. Na primeira parte do nosso texto, logo depois da disciplina de Ananias e Safira, tudo parece ainda melhor para a igreja. Essa é a primeira parte. Mas aí vem um contraste, porque logo depois a perseguição ressurge e se agrava com prisão e açoites, que não haviam acontecido até agora, mas ainda mais com o desejo de matar os apóstolos. O sinédrio está ficando desesperado. Em tudo isso, algo não muda. A igreja não se abate com a perseguição e a proclamação do evangelho continua tal e qual nos capítulos anteriores de Atos. Nós vamos começar, meus irmãos, a nossa caminhada e nós vamos ler em primeiro lugar dos versículos 12 até o versículo 16 de Atos, capítulo 5. Quero convidar-nos a nós lermos juntos Atos 5, de 12 a 16. Bem forte diz assim a palavra do Senhor. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Em primeiro lugar, hoje, meus irmãos, a palavra de Deus vai nos ensinar: a disciplina na igreja é seguida por crescimento em meio às operações sobrenaturais de Deus. A disciplina na igreja é seguida por crescimento em meio às operações sobrenaturais de Deus. Muitos dizem, meus irmãos, que a igreja ela não pode ser severa, não pode ser muito dura com o pecado. Muitos dizem que disciplina é falta de amor. Bem, semana passada vimos que o nosso Deus discorda dessa opinião, porque o que acontece na igreja de Jerusalém foi obra de Deus. Nenhum ser humano executou Ananias e Safira. Eles morreram pela mão de Deus como disciplina. Portanto, essa opinião que nós vimos, na verdade, não é uma opinião, é mais um pitaco de alguém que nunca examinou o texto bíblico. No verso 12, nosso texto começa com Deus dando outras evidências que disciplina, muito pelo contrário, é uma marca de uma igreja com qualidade e com crescimento em quantidade também. Quais são essas marcas, meus irmãos? Quais são essas evidências dessa marca, aliás? Primeira evidência: operações sobrenaturais não podiam ser feitas sem que o Senhor Deus concordasse. O nosso texto diz que pelas mãos dos apóstolos muitos sinais e maravilhas aconteciam. Só aconteciam porque o Senhor Deus concordava e autorizava que elas pudessem acontecer. Os apóstolos, meus irmãos, eles não possuíam poderes mutantes que podiam acionar quando e como quisessem, certo? Na verdade, quando eles curam o aleijado, Pedro e João respondem o quê? Varões, porque olham para nós, como se pela nossa própria força e virtude esse homem estivesse são. Então eles admitem que ele está são, e aí ele completa: ele está assim por causa do nome de Jesus. Portanto, meus irmãos, se a igreja tivesse errado na disciplina, como Deus podia agora continuar agindo e autenticando o ministério dessa igreja? Ela precisava ser tratada, ela precisava ser confrontada. Porém, os sinais e maravilhas eram realizados pelo poder de Deus, pelo poder do nome de Jesus, e é claro, não, nem pela iniciativa, muito menos pela vontade humanas. Vale ressaltar nessa questão aqui, irmãos, que o texto é claro, mas a leitura que algumas pessoas fazem é turbulenta. Esses sinais e maravilhas eram feitos unicamente pelos apóstolos.
para autenticar a representatividade que eles tinham. É muito importante, meus irmãos, porque hoje, infelizmente, o termo apóstolo se banalizou de tal maneira, o camarada abre uma igrejinha ali, de uma portinha desse tamanho, daqui a pouco já está ali uma placa, sede mundial, só tem aquela. E embaixo está lá, apóstolo José da Silva, o camarada se autodeclarou apóstolo. Nenhum desses homens se autodeclarou apóstolo. Eles foram chamados pelo Senhor, escolhidos pelo Senhor, e agora, meus irmãos, o ministério deles, como os reais representantes do Messias, está sendo autenticado com sinais e maravilhas. Se você olhar, nós vamos ver em todo o livro de Atos, nós temos pouquíssimas exceções de outros homens que Deus usava dessa maneira. Estevão, por exemplo, logo logo ele vai aparecer. Estevão chama a atenção, ele é um dos diáconos escolhidos, ele chama logo a atenção porque, além da pregação ousada dele, Deus também fazia através das suas mãos sinais e maravilhas. Então, meus irmãos, a primeira evidência, portanto, de uma igreja que Deus está confirmando a sua qualidade, são essas operações. E é interessante, irmãos, que essa também é a segunda característica marcante da igreja de Atos. Primeiro, eu falei o quê? Pureza. Segundo, poder. Havia poder de Deus nesta igreja. Continuando, meus irmãos, a segunda evidência é que a igreja, ela se reunia. Pode parecer, meus irmãos, algo banal, mas em tempo de perseguição e oposição, certo? A igreja estar se reunindo era uma forma de comprovar que ela continuava firme no propósito de buscar o Senhor. O texto diz, costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Durante, meus irmãos, aproximadamente 200 anos, o povo de Deus da Europa, pelo menos uma parte dele era chamado de os puritanos. Haviam congregacionais, batistas, presbiterianos e outras denominações de um grande movimento de pureza doutrinária, de pureza teológica, de pureza de vida, e eles eram assim chamados de puritanos. Infelizmente, a cultura distorceu muito a visão do que é ser um puritano. Mas por que eu estou destacando, por que eu estou mencionando esse pessoal? Porque uma das marcas que eles tinham, meus irmãos, é que eles não costumavam fazer apelos públicos para a conversão. Eles pregavam o evangelho, as pessoas se convertiam, e de vez em quando as pessoas perguntavam, outros perguntavam a eles, como é que você sabe que alguém realmente é convertido? Ora, porque ele ouve o evangelho, ele começa a vir para a igreja e ele fica. Nós não poderíamos falar a mesma coisa hoje em dia. Porque as igrejas parecem boates, as igrejas parecem clubes, as igrejas parecem nightclubs, a igreja parece tudo, menos igreja. E eu não estou exagerando. É só você procurar na internet as alternativas que se veem hoje, como já mencionei em algumas outras mensagens. Mas, meus irmãos, quando você tem uma igreja onde o centro, a base e cada programação gira em torno da palavra de Deus, o camarada vir e continuar, se ele não é novo nascido, ele está muito cauterizado. Porque ele não consegue compreender o confronto da palavra de Deus com a sua pecaminosidade. Uma igreja que chama pecado de pecado, santidade de santidade, céu de céu, inferno de inferno. Como a palavra de Deus assim nos orienta. E assim, meus irmãos, essas pessoas em meio à perseguição continuavam afluindo, diz o texto, ao pórtico de Salomão, certo? Que era um dos lugares do templo de Jerusalém. Detalhe, o mesmo lugar onde multidões haviam se juntado para ouvir sobre a cura do aleijado, em Atos 3:11. E um lugar, inclusive, onde o Senhor Jesus também tinha ensinado. Eles se afluíam ali para se reunir, demonstrando que era uma igreja que continuava crescendo no conhecimento de Deus, na graça de Deus, uma igreja que buscava o Senhor. Terceira evidência, no verso 13, não convertidos não ousavam fazer parte da igreja. O que diz o texto? Os outros, os de fora, não ousavam se juntar a eles. Por que isso é significativo, irmãos? Porque o judeu, ele gostava do sobrenatural. Lembra disso? Os gregos pedem sabedoria, os judeus pedem sinal. O judeu era atraído pelo sobrenatural, ele gostava do diferente. E essa igreja era uma igreja onde o sobrenatural estava presente. Mas isso não era suficiente para que eles passassem e fossem pela curiosidade buscar ali uma alternativa à religião morta que os fariseus e saduceus ofereciam para o povo.
Por que eles não iam, meus irmãos? Porque eles sabiam, ali tem um povo diferente. Ali tem um povo que trata a vida com Deus com tamanha seriedade, que teve um casal que brincou com isso e pagou com a própria vida. Pelo sim, pelo não, já que eu não estou disposto a realmente fazer parte desse povo, nem por curiosidade, nem por desejo de conhecer o sobrenatural apenas por entretenimento, eu não vou me juntar a eles. Sabe o que eu acho interessante, meus irmãos? Há muitos anos atrás, eu ouvi uma frase de um professor meu, quando ele virou para nós e disse, igreja é lugar de crente. Na hora eu reagi negativamente àquilo. Porque na minha cabeça, ele estava falando disso aqui. De prédio, de culto, de reunião. Mas ele estava falando do quê? Só existe na igreja gente convertida. Amém? A noção bíblica é tão óbvia. Mas ele estava estreitando, meus irmãos, mais e mais para a onda que já começava há 20 e tantos anos atrás de tornar o culto cada vez mais atrativo para o incrédulo. Os irmãos lembram que algumas semanas atrás eu falei de determinadas igrejas, onde, por exemplo, você falar sobre pecado, sobre condenação, sobre inferno, não, porque ofende as pessoas. É a mesma coisa que você ir ao médico, e o médico diga assim, olha, o senhor não está bem, e você pergunta, o que eu tenho? Não, o senhor está com um problema no pulmão, e você, doutor, eu tenho tuberculose, que o médico diz, não, aqui a gente não fala essas palavras. Ofende, preocupa, deixa as pessoas ansiosas. Nós desejamos aqui no nosso hospital que as pessoas voltem outras vezes. Então, tuberculose, câncer, pneumonia, não falamos aqui. Esse é o tipo de igreja que estão querendo formar hoje. A igreja onde a pessoa enferma pelo pecado vem, mas não pode saber que está enferma pelo pecado. Onde a pessoa que sem Deus, sem salvação, está condenada ao inferno, é o que diz a Bíblia, é o que diz Jesus, mas nós, seus seguidores, não podemos mais falar sobre isso. Esta era uma igreja, meus irmãos, onde os incrédulos não se juntavam. Ninguém ousava juntar-se a eles, porque lá tudo era tratado conforme a verdade da doutrina apostólica. Quarta evidência, no verso 14. O temor ou medo dos demais não era suficiente para impedir que a igreja crescesse e para que os eleitos de Deus deixassem de ser alcançados. O que o verso diz? Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Ou seja, meus irmãos, a firmeza da igreja, a qualidade da igreja, tanto mantinham os inconvertos fora, como trazia os que o Senhor alcançava para dentro. Em 2 versos há uma profundidade de evangelismo e de eclesiologia incrível. Pastor, mas isso aí é óbvio. Irmãos, não é. Como tem igreja hoje que faz cursinho disso, é crochê para cá, é não sei o que para lá, e tudo, para atrair as pessoas para dentro da igreja, mesmo que elas não tenham passado por uma experiência de conversão. Igreja não é ONG. Igreja não é centro social. Eu não tenho nenhum problema, meus irmãos, se você quer promover um curso, você quer fazer uma coisa, a questão é quando você usa esses subterfúgios para trazer para a igreja pessoas sem que elas compreendam a necessidade de arrependimento dos pecados e fé na obra salvadora de Cristo. Não há evangelho sem cruz, não há cruz sem confrontação de pecado. São coisas tão óbvias que é incrível que o texto mostra para nós que os que vinham para a igreja vinham porque eram atraídos pela mensagem do evangelho. Eram atraídos, meus irmãos, porque estavam sendo confrontados com seus pecados e vinham cada vez em número maior. Alguns podem dizer, irmãos, que a igreja do Senhor está sempre crescendo e que esse texto está apenas mostrando o que acontecia naquela época e continua acontecendo hoje. Mas o que acontece, meus irmãos, é que o nosso texto está falando de uma e a única igreja que existe até o momento. E essa única igreja que existe, porque o texto não está falando que o Senhor acrescentava aqui, em Katmandu, e no Cairo, e Moçambique. Não. O que o texto está dizendo é que esta igreja local crescia em número cada vez maior. Qual é a condição, irmãos? Sine qua non, a condição indispensável para que isso possa acontecer. Qual é? Pregação do Evangelho. Esta igreja crescia porque esta igreja pregava.
Esta igreja tinha em número cada vez maior, homens e mulheres sendo acrescentados pelo Senhor, porque era uma igreja profundamente comprometida com a pregação. Deixa eu dizer uma coisa clara para os irmãos. Jerusalém não era nenhuma vilazinha, tá? Ao mesmo tempo que não era nenhuma grande metrópole naquela época, mas era uma cidade consideravelmente de bom tamanho. 12 homens, os 12 apóstolos, sozinhos, não conseguiriam fazer isso aqui. Era o José da Silva, era a Maria do Carmo, sei lá quem, o anônimo que estava fazendo isso aqui. Era você, meu irmão. Não é o pastor, não é o missionário, não é o apóstolo. Era o homem comum da igreja, que aonde ia, no trabalho, na praça, no mercado, pregava o evangelho e o Senhor ia acrescentando cada dia os que iam sendo salvos. O que é mais incrível, meus irmãos, é que, de novo, isso é algo que deveria ser óbvio para nós. Quinta evidência. Os versos 15 e 16 funcionam como o verso 12, fechando um sanduíche, repetindo as evidências da aprovação de Deus, ou seja, como já foi dito, verdadeiras operações sobrenaturais só poderiam ter acontecido com a permissão e dentro da vontade de Deus. Isso também apontava, meus irmãos, Deus confirmando a sua igreja, mesmo com aquela disciplina que o Senhor tinha operado dentro dela. Algo a destacar nesse texto era a crença do povo de que a sombra de Pedro até ela poderia curar. Reparem, meus irmãos, que o texto não fala que, de fato, a sombra de Pedro curava. Diz que esta era a crença popular das pessoas. Eu entendo, meus irmãos, que Lucas colocou isso aqui para autenticar ainda mais como que Pedro, os apóstolos e a igreja era vista em tamanha autoridade por toda a igreja. Desculpe, por toda a cidade. Ao ponto, diz o texto, de confirmar, doentes eram curados, endemoniados eram libertados. Agora nós vamos ver, meus irmãos, logo após nossas próximas considerações, que isso ia causar um efeito contrário, um efeito colateral. O tiro, de certa forma, ia sair pela culatra, de tanta fama, por assim dizer, que Pedro e a igreja estavam tendo na cidade. Mas, irmãos, mesmo que não sejamos apóstolos, porque tais não existem mais, eu quero dizer essa noite, meu irmão, que o sobrenatural de Deus continua ao alcance da sua igreja através da fé e da oração. Deus não mudou. Apesar, meus irmãos, de Deus não dar tais dons como deu aos apóstolos hoje, Deus continua curando. Deus continua libertando. Endemoniados hoje não precisam ficar endemoniados. Enfermos, se for da vontade de Deus, não precisam ficar enfermos, porque o nome de Jesus continua com todo o poder sobre toda a enfermidade. Mesmo que não tenhamos, repito, o mesmo poder dos apóstolos, nós temos o mesmo imperativo de orar pelos enfermos, de orar por aquele que está cometido por qualquer tipo de enfermidade e confiar no Senhor para operar conforme a sua vontade. Uma segunda consideração: números não podem ser o nosso foco. Vou repetir: números, quantidade, não pode ser o nosso foco. Caso contrário, iríamos comprometer princípios e cair naquela velha máxima: os fins justificam os meios. O importante é preencher as cadeiras que ainda estão poucas vazias. Então, números não são e não podem ser o nosso foco. Contudo, todavia, nunca, meus irmãos, vocês vão me ouvir dizer que números, conversões que venham de uma profunda e operosa atividade evangelística seja algo ruim. Entenda a diferença. Pastor, nós saímos para evangelizar ou, certo? Nós aqui do nosso grupo de vida começamos uma campanha, um trabalho evangelístico, fomos alvo por alvo evangelístico, visitamos, pregamos, demos estudo e aqui estão essas 50 pessoas que nós ganhamos. Vocês nunca vão ouvir de mim, meus irmãos, dizer assim: é muito, dispensa uns 45% pelo menos. Ou sei lá, qualquer coisa translocada desse tipo. Porque é fruto do trabalho que a Bíblia manda a gente fazer. Essa é a grande diferença, meus irmãos. Se alguém me perguntasse assim: pastor, o senhor gostaria de ter uma igreja grande?
A resposta óbvia é, se o Senhor quiser. Se o Senhor não quiser, está tudo ótimo. Mas também a resposta é um pouco mais complexa. Se for pelo método de Deus, pela pregação do Evangelho, estamos aí. Estou dentro. Me assina que eu quero participar. Se for pela negociação da palavra de Deus do Evangelho, eu estou fora. Vá de retro, Satanás. Porque isso não é de Deus, irmãos. A igreja não é chamada a fazer recrutados, a igreja é chamada a fazer convertidos. E são coisas completamente diferentes. É importante, meus irmãos, lembrar que desde o ano passado, eu e você fomos desafiados a ganhar pelo menos uma pessoa para Cristo durante este ano de 2019. Começamos a falar isso o ano passado e já estamos quase na metade do ano. Repare que eu não estou aqui cobrando de você resultados, porque a palavra de Deus me proibiria fazer isso. Mas a mesma palavra de Deus me permite que ela nos cobre obediência. Em nosso texto, homens e mulheres criam no Senhor, sabe por quê? Porque homens e mulheres como eu e você obedeciam ao Senhor e pregavam o Evangelho. Simples assim. Ninguém aparecia na reunião da igreja, lá no pórtico de Salomão. E aí, meu irmão, de onde você veio? Sei lá, um dia acordei crente. Eu era judeu. Eu acordei judeu cristão. Não acontecia. Ninguém aparecia, ninguém surgia, ninguém era crente do nada. Cada um que estava ali, meus irmãos, no pórtico de Salomão, podia dizer, eu estou aqui, sabe por quê? Samuel pregou para mim. Eu estou aqui porque a Maria pregou para mim. Eu estou com um pouquinho de falta de criatividade nos nomes judeus, mas todos esses dois são. Eu estou aqui porque Ezequiel pregou para mim aqui. Cada um deles, tal e qual, adivinha só, eu e você aqui hoje. Eu estou aqui porque a dona Maria Viana e seu Euclides pregaram para mim. Você está aqui porque alguém pregou para você. A igreja crescia, esses homens e mulheres, porque eles eram alcançados da mesma maneira. Muitos podem ficar impressionados, irmãos, com os doentes curados, endemoniados, libertados, mas esse não é o foco de Lucas. Muito menos é o foco de Deus. Porque no versículo 17 a 24 nós vamos ver o que é que a igreja fazia em lugar de falar ou divulgar tais curas e tais milagres. Vamos lá, meus irmãos, o texto de 17 a 24. Quero contar com toda a congregação lendo. A palavra de Deus merece e assim fica bonito para nós ouvirmos. Diz assim, vamos lá? Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas. Mas quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Em segundo lugar, meus irmãos, as libertações sobrenaturais visam manter a igreja em sua missão de proclamação. As libertações sobrenaturais visam manter a igreja em sua missão de proclamação. Certamente, meus irmãos, tudo isso não seria ignorado pelo Sinédrio. Toda essa reunião no pórtico de Salomão, todos esses sinais e maravilhas acontecendo, e a Corte Suprema dos Judeus reage a isso. O texto, no verso 17, inclusive, diz que eles ficaram cheios de inveja. Veja bem,
Eles não ficaram cheios de indignação por causa do ensino herético desses cristãos. Eles nem mesmo ficaram indignados com uma ira santa em ver o povo de Deus, segundo eles, sendo enganados por falsos mestres, segundo eles. Não é essa a postura do Sinédrio. Mas não deveria ser essa a postura de líderes espirituais? Estou preocupado com o meu povo. Estou enganando o meu povo. Não. A reação deles, diz o texto, diz Lucas, era de inveja. O que os move, meus irmãos, é o primitivo e mesquinho sentimento de estão tirando alguma coisa de mim. E a reação do verso 18 é o quê? Mandar prender os apóstolos. Óbvio, calar aqueles que estão tirando o foco de nós. Porque eles eram até então, provavelmente até o começo do ministério de Jesus, venerados nas ruas, admirados nas ruas. E agora a coisa está virando. E aqui, meus irmãos, nós temos inclusive uma terceira característica da igreja de Atos: pureza, poder e agora perseguição. No verso 19, contudo, os planos do Sinédrio são mudados por Deus. O que acontece? Eles prendem os apóstolos, mas um anjo de Deus os liberta, abrindo as portas da prisão, portas que estavam trancadas, portas que tinham guardas na sua frente. Meus irmãos, Deus rompeu e interrompeu com todas as leis da física. A visão deles não funcionou, a audição não funcionou, uma porta trancada, Deus tinha a chave mestra, afinal de contas o Apocalipse diz que é aquele que abre e ninguém fecha, fecha ninguém abre, então de porta Jesus entende. Ele abre as portas da prisão e os apóstolos saem de lá como se nada tivesse acontecido. O autor de Hebreus, inclusive, fala, meus irmãos, sobre os anjos, o seguinte: todos eles não são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? E é exatamente isso que eles fazem aqui, e é exatamente isso que eles fazem na nossa vida o tempo todo. O tempo todo, meus irmãos, nós estamos passando por livramentos, e a maioria nem sabemos, em que Deus está agindo. De vez em quando a gente até brinca, né? Quando o irmão passa fino em um acidente, algum problema, ele fala assim: rapaz, o irmão saiu sem nenhum arranhão, mas o anjo deve ter saído todo estourado. Porque ele se colocou ali para livrar o santo, aquele que vai herdar a salvação, tal como diz Hebreus capítulo 1. Este anjo não apenas os liberta, mas no verso 20, uma mensagem é entregue para os apóstolos. Qual mensagem, irmãos, você acha que poderia se esperar quando um anjo vem libertar você da prisão? Talvez fujam para fora de Jerusalém, né? Escondam-se da melhor maneira que vocês puderem em um lugar seguro. Não deveria ser essa a mensagem que a gente ia esperar? Talvez deveria ser uma mensagem como os anjos que tiraram a família de Ló de Sodoma e Gomorra. Fujam desta cidade, corram para os montes. Literalmente, fujam para os montes. Saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Esse anjo não fala nada disso. Ele vira para eles, meus irmãos, e dá essa mensagem, na verdade, essa ordem: dirijam-se ao templo. Peraí. Eu fico pensando, meus irmãos, que, é claro, os apóstolos não eram iguais. A gente pensa sempre nos super-homens, né, e tal. Né? Com certeza, eram homens como nós, e dentre esses 12, ouvindo isso, um deu uma olhada para o outro e disse assim: eu ouvi direito? A gente acabou de ser preso lá. O anjo, Deus está mandando a gente voltar para o mesmo lugar aonde a gente havia sido preso? Então tá, né? Mas não acabou aí. Dirige-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Espere de novo. Não é exatamente por causa dessa mensagem que a gente está aqui? Será que o Senhor não tem uma mensagem alternativa, mas adaptada culturalmente? Não é isso que está na moda hoje, meus irmãos? Uma coisa menos ofensiva? Não. Relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. Retomem a pregar a mesmíssima mensagem que o Senhor mandou antes e que o Sinédrio já havia proibido. E olha a ênfase, meus irmãos, toda a mensagem. Presta atenção. Mesmo diante de tanta e crescente oposição, a mensagem do Evangelho, a mensagem desta vida, não pode ser diluída, omitida, negada, cancelada.
Não é a oposição que define a mensagem, é o Senhor. E ela continua sendo a mesma coisa. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Ora, se a oposição não modificava a mensagem, será que a pós-modernidade vai mudar a mensagem? Será que a intolerância religiosa dos nossos dias vai mudar a nossa mensagem? Será que as fobias que existem hoje, né, tudo é fobia, né? Tudo é ofensa, vai mudar a nossa mensagem? Eu creio firmemente, irmãos, que não. Alguns perguntam, diante de tudo isso que a igreja está fazendo, que os apóstolos estão fazendo depois de serem presos, alguns perguntam por que a igreja primitiva? Por que os apóstolos puderam ser tão bem-sucedidos já desde o começo? Pastor, 3.000 convertidos, depois mais quase 5.000 homens. Dia a dia são acrescentados. Qual é o segredo? Qual é a grande sacada dessa igreja? Alguém tem que escrever um livro sobre isso. Anota aí, meu irmão, você que está com o seu boletim. O segredo, a resposta da igreja primitiva é uma palavra só: obediência. Ou você faz obediência, ou você não faz desobediência. Não havia uma única alma dentro da igreja de Jerusalém que não havia sido ganha por causa da obediência desses santos. Eu me lembro, irmãos, que há muitos anos atrás nós estávamos em Manaus, eu, minha esposa e o pastor Bartolomeu, que foi muito importante na implantação da nossa igreja. E nós conversávamos, e o pastor Bartolomeu falou uma coisa e eu concordo. Desde que eu era garoto pequeno lá na Ilha do Governador, a gente fala o seguinte: se eu ganhar uma pessoa para Cristo, então agora não sou só eu, sou eu e mais um, somos dois, certo? Então eu não sou muito bom de matemática, só o razoável, mas vamos fazer aqui uma progressão simples. Então se eu e ele, que agora somos dois, ganharmos cada um mais um, nós somos agora 4. E aí no próximo ano, nós já estamos no 3º ano. Nós 4 que trabalhamos, fomos discipulados, está tudo certinho, cada um ganhar mais um, nós somos 8. E aí passa o 4º ano, nós somos 16, 32, 64. A informática até ajuda, porque é a mesma multiplicação que você faz lá. E aí o pastor Bartolomeu falou uma coisa muito certa: desde que eu era pequeno lá na Bahia e eu lá no Rio de Janeiro, a gente ouve que se nós fizermos isso, em tantos anos o mundo inteiro vai ser ganho. E eu já estou chegando aos 50, ele já está chegando aos 60 e o mundo continua não sendo ganho. Qual é a lógica, meus irmãos? Não somos obedientes. Estamos tão atarefados com tantas coisas. Interessante, a igreja de Jerusalém não abandonou seus empregos. Por que eu sei disso, irmãos? Porque quando havia necessitados, eles ofertavam e ajudavam os necessitados. Se não tem trabalho, não tem como ofertar. Eles não abandonaram seus empregos. Eles não largaram sua vida. Eles não pararam de namorar, de noivar, de casar. Eles não pararam de ter filhos. Mas, meus irmãos, nesses quase 25 anos de ministério, vez após vez, eu ouço irmãos dizendo assim: olha, agora eu não posso fazer mais aquele trabalho que fazia na igreja, porque eu passei no vestibular. Aí passo os anos da faculdade e diz: agora eu não vou poder fazer, eu vou fazer após. E agora eu não posso fazer porque agora eu vou fazer o estágio. E agora eu vou fazer o mestrado. E agora, pastor, agora eu ia trabalhar para Deus, mas meu filho nasceu. E tudo tem prioridade. Tudo vem antes. Deus espera. Pega outra senha, Deus. Estava quase na sua vez. Mas aí nasceu meu segundo filho. E é engraçado, meus irmãos, que aquilo que deveria ser bênçãos, olha, Deus é tão bom comigo, eu vou trabalhar mais para Ele. Na verdade, transformamos em obstáculos, não a igreja primitiva. O grande segredo dela é que o texto diz: como haviam sido instruídos, começaram a ensinar o povo. Versículo 21. Pode ler na sua Bíblia. Ordem dada é ordem cumprida. Como haviam sido instruídos, começaram a ensinar o povo. 2 destaques. O que eles não fizeram, e olha o que eles fizeram. Eles não falaram de sinais e maravilhas. Não fizeram. Não era essa a ordem do anjo. E o que eles fizeram? Continuaram a proclamar a palavra, a ensinar a palavra. Proclamação e ensino
estão juntos aqui no pensamento bíblico. Enquanto isso, no final do versículo 21, o Sinédrio se reunia, enquanto eles estavam indo lá pregar, o Sinédrio, sem saber nada do que havia acontecido, se reunia para julgar prisioneiros que eles nem mais tinham em seu poder. O Sinédrio é uma piada pronta, irmãos. E os guardas guardavam celas que estavam vazias. Todo o circo sendo armado. O Sinédrio se colocando no seu lugar. Tragam os prisioneiros. Alguém deve ter pedido. Talvez com uma voz diferente, mas eles estavam seguros de que iam conseguir fazer aquilo que haviam planejado. É interessante, meus irmãos, que o capitão da guarda e o chefe dos sacerdotes ouvem um relato, versículo 22 e 23, de que não tinha mais ninguém lá. As portas estavam trancadas e os guardas estavam no mesmo lugar. E diz o texto, versículo 24, que eles ficam perplexos, que eles não sabem o que pensar. Veja bem, meus irmãos, hoje nós vivemos em dias um tanto quanto mais místicos. Talvez alguém pensaria que alguém tinha teletransportado esse pessoal, mas no primeiro século, porta trancada é porta trancada. As pessoas não tinham imaginação de Hollywood naquela época, então eles ficam perplexos. Alguma coisa completamente fora do normal aconteceu. Agora, sabe o que é mais interessante? Eles vão ficar muito mais perplexos no versículo 25. E a gente já vai chegar lá daqui a pouquinho. Mas antes disso, irmãos, vamos voltar lá no que o anjo fez? Quantas libertações e livramentos você já deve ter experimentado? O nosso irmão Estênio esteve conosco um tempo atrás, Estênio Marços. Ele escreveu na sua música Muralhas o seguinte: desde os tempos de criança, agora sei, a tua graça esteve sobre mim. Lá em casa eu aprendi a te amar, e em cada dia foste sendo meu. Agora olha o que ele escreve aqui. Por tantas vezes, quase que eu morri, mas tinhas muita vida para eu viver. E quando eu tentei fugir de ti, fiquei sabendo o tanto que sou teu. Meu irmão, Deus está acompanhando a sua vida desde o ventre da sua mãe. Deus continua acompanhando a sua vida hoje. E não há motivo algum para você ter medo da morte. Porque, meus irmãos, cada um de nós tem um propósito de Deus na nossa vida. Porque mais importante do que livramento é para o que nós somos livres. Qual o propósito de Deus? Aí eu pergunto, a quais propósitos de vida você tem servido? Um pastor batista, chamado John Piper, que todos nós conhecemos, ele escreveu certa vez: somos imortais até que se cumpra o propósito de Deus em nós. Não vivemos um segundo a mais, um segundo a menos do propósito de Deus para nossas vidas. Há muitos homens de Deus que na minha vida morreram antes de mim, que eu gostaria que Deus tivesse mantido um pouco mais de tempo conosco. Eram grandes colaboradores da obra de Deus, mas Deus aprove a ele levá-los. Amém. Viveram para cumprir o propósito de Deus para suas vidas. E você? Está cumprindo? E ainda voltando, meus irmãos, ao que dissemos que distinguia a igreja de Atos, sobre a obediência. Eu creio, irmãos, que ao longo da história da igreja, muitos exemplos similares nós podemos destacar. Hoje de manhã nós destacamos um, a irmã Sophie Miller. Ela é a autora da frase que eu mencionei hoje de manhã. Jamais tive um chamado, li uma ordem e obedeci. O céu não se abriu, eu não tive uma visão, nem uma visagem. Uma voz não ecoou dizendo, vá pregar o evangelho. Eu não tive um culto grande, emocional e emotivo, onde eu em lágrimas consagrei a minha vida, deixei uma poça aí na frente do púlpito. Nada disso aconteceu. Eu li uma ordem e eu obedeci. Tal e qual a igreja primitiva. Mas, meus irmãos, os apóstolos ainda não estavam livres. Ainda não. Porque no versos 25 a 32 nós vamos ver agora o que vai acontecer como reação da reação deles terem sido libertos da prisão. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor, bem forte, todos nós. Nesse momento, chegou alguém e disse, os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse.
Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Em terceiro lugar, meus irmãos, a oposição à missão de proclamação deve ser encarada com ousadia e verdade. A oposição à missão de proclamação deve ser encarada com ousadia e verdade. No verso 25, tal como eu disse agora há pouco, o sinédrio iria ficar ainda mais perplexo. Na mente deles, aqueles homens haviam escapado da prisão, e a lógica dessa fuga inexplicável é que eles estavam bem longe, foragidos, felizes com a sua liberdade. Talvez tinham ido fugir para uma ilha grega, ótimo lugar, muito bonito, mas inexplicavelmente eles haviam retornado a fazer exatamente aquilo que havia causado a sua prisão e no mesmo lugar. É mais ou menos como o criminoso sempre volta ao local do crime, né? De certa forma. O verso 26 e 27 nos traz uma informação importante. Apesar de mandar buscá-los novamente no pátio do templo, a orientação agora era um pouquinho diferente. Que eles fossem trazidos sem uso de força, diz o texto, porque temiam que o povo os apedrejasse. Meus irmãos, a influência dos apóstolos e da igreja já amedrontava o sinédrio. E essa influência era sem política, sem politicagem, sem poderio econômico, sem pessoas necessariamente importantes fazendo parte da igreja, era apenas por causa do que Deus fazia no meio deles. E eles são levados, então, meus irmãos, diante do sumo sacerdote para serem interrogados e, pela lógica deles, serem indiciados por seus crimes. Quais são esses crimes? Vamos lá. Primeira acusação: desobediência a uma ordem de autoridade. Diz o texto: demos ordens expressas a vocês. A primeira acusação é que eles desobedeceram a autoridade constituída pelo sinédrio. Segunda acusação, segundo crime: ensino com conteúdo não autorizado. Logo em um STF próximo de você. Ensino com conteúdo não autorizado. O que diz o texto? Demos ordens expressas que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina, com a sua didaquê, com o seu ensino. Terceiro crime, terceira acusação: infâmia e calúnia contra o sinédrio. Mas querem nos tornar culpados do sangue desse homem. Não apenas vocês desobedeceram, não apenas estão ensinando que não deviam, mas estão acusando a nós de serem verdadeiros criminosos. Ora, logo nós, o sinédrio. É importante destacar, meus irmãos, que eles eram, de fato, culpados de todas essas acusações. Os apóstolos realmente fizeram tudo isso que eles disseram que eles fizeram. Eles não estavam mentindo, eles estavam falando de coisas que eles realmente tinham feito. Eles haviam de fato desobedecido, eles haviam de fato ensinado de forma contrária à fé judaica, eles haviam de fato acusado o sinédrio de ter matado a Jesus. Está tudo registrado nos capítulos anteriores de Atos, você pode conferir depois. Aí eu lembrei, meus irmãos, de uma frase e encontrei o seu autor. O pastor batista, David Attes Fuller, disse certa vez: se você fosse preso por ser cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Se você fosse preso por ser cristão, haveriam provas, haveriam evidências suficientes para que você fosse condenado? A sua vida bate com as acusações que eles fizessem a você? Porque os apóstolos estavam exatamente assim. No verso 29, contudo, aqueles que haviam sido levados ali para serem acusados,
que haviam sido levados ali para serem indiciados, eles, os apóstolos, começam suas próprias acusações, seus próprios indiciamentos. E no tribunal de Deus, meus irmãos, o Sinédrio era completamente culpado. Vamos lá. Primeira acusação dos apóstolos. Desobediência a uma ordem divina é que seria realmente um crime da parte deles. Eles acusam os Sinédrio a estar desobedecendo a Deus porque eles falam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Nós estamos fazendo isso, vocês, Sinédrio, não estão fazendo. Segunda acusação, o nosso ensino tem conteúdo autorizado por Deus e o nosso ensino é a verdade. Qual é o ensino principal dos apóstolos, irmãos, citado aqui? O Deus dos nossos antepassados ressuscitou a Jesus. Sabe por que isso é importante, irmãos? Porque o Sinédrio era liderado pelos saduceus. Por que isso é importante? Os saduceus negavam a existência de anjos. Não é uma ironia Deus usar um anjo para tirar o povo da cadeia? Porque os saduceus negavam que existiam anjos. Mas não era só isso, irmãos. Os saduceus negavam que havia ressurreição. Então, quando estão os apóstolos e a igreja pregando que Deus ressuscitou aquele que havia sido crucificado, os saduceus ficavam com certeza extremamente contrariados. Terceira acusação, não era infâmia ou calúnia contra o Sinédrio, era uma justa acusação baseada em fatos. Quando ele fala sobre Deus ter ressuscitado a Jesus, quem? A quem os senhores mataram, suspendendo no madeiro. Acho interessante, meus irmãos, porque o Sinédrio está fazendo aqui o que muitos fazem com a história. Querem reescrever a história, né? Dizendo que não foi exatamente assim como aconteceu. Gente, faz poucos meses que Jesus morreu. Esses são os mesmos homens. Não é a segunda turma que mudou. Eles não foram demitidos e aí vieram outros. São exatamente os mesmos homens. E aqui eles estão dizendo que não fizeram o que haviam feito. Os apóstolos, meus irmãos, não apenas respondem às acusações, mas eles continuaram. No verso 31, apresentaram a Jesus como Messias, mesmo sem usar a palavra Messias. O que eles dizem? Deus o exaltou elevando à sua direita, direita de Deus, como príncipe e salvador, para dar a Israel, eis aí a messianidade, arrependimento e perdão de pecados. Meus irmãos, eu fico vendo a temperatura, sabe aquele pessoal que fica vermelho quando fica nervoso, começa umas placas aqui, né, no colo, sabe como é que é? Tem gente aqui que eu sei que faz assim. Quando fica nervoso, né, altera a PA e tal. Eu fico vendo o Sinédrio quase tendo um AVC. E aí os apóstolos, em lugar de dizer assim, gente, já deu, né? Beleza, já entenderam o recado? Não! Eles continuam. Para encerrar o festival de perna manca giratória, os apóstolos se apresentam como legítimos representantes do Messias. Nós, não vocês. Nós somos representantes desse que Deus exaltou à sua direita. Nós somos testemunhas destas coisas, verso 32, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Neste caso, vocês estão fora disso aí. Por que eu estou destacando isso, irmãos? O que diz o título do nosso ponto mesmo? Ousadia e verdade. A mensagem nunca pode ser negociada. E mesmo, irmãos, que nós vivamos em uma sociedade com circunstâncias diferentes, momentos diferentes desses irmãos do nosso texto, a verdade será sim desafiada na sua vida. E você precisará tomar uma decisão. O que realmente importa? Agradar a Deus ou agradar as pessoas? Agradar a sociedade ou fazer aquilo que a palavra de Deus me ordena fazer? Depois disso, vem mais uma decisão. Eu tenho a ousadia de falar toda a verdade, nada mais realmente do que a verdade, com a ajuda de Deus. Eu tenho essa ousadia de falar aquilo que a palavra de Deus fala, e não aquilo que a sociedade está mais preparada e disposta a ouvir. O progresso da igreja continua, mesmo com o agravamento da oposição. Qual era o grande segredo, meus irmãos, do progresso da igreja? Obediência. Então, meu irmão, eu oro a Deus por nós, para que ao cruzarmos aquela porta, Deus nos defenda, Deus nos torne imunes
a síndrome da porta da igreja. Qual é a síndrome da porta da igreja? Que nós saímos do culto tal como saímos do cinema. Como eu falei algumas semanas atrás, eu não saí do cinema jogando teia, eu não saí do cinema ficando verde, crescendo, não saí do cinema jogando um escudo para lá e para cá. A ilusão ficou lá. É só um filme. Mas eu não posso, meus irmãos, sair do culto como quem participou de um entretenimento fictício. Esta é a vida como ela é. Esta é a palavra de Deus dizendo para nós, são homens e mulheres tal como eu e você. E homens e mulheres, mais adiante nós vamos ver isso, colocaram o mundo literalmente de cabeça para baixo. Transtornar a sociedade, sem política, sem politicagem, sem poderio econômico, apenas com a mensagem do Evangelho. O que a nossa sociedade diria se em cada sala de faculdade, se em cada departamento, se em cada fábrica, se em cada família, nós pregássemos aquilo que tivéssemos que pregar? Qual seria o impacto? Qual seria a sensação? Eu creio, meus irmãos, que Deus ainda tem muito, muito que gostaria de fazer através das nossas vidas. Mas essa ação sobrenatural de Deus, estes sinais e maravilhas, aguardam pela nossa obediência. E a obediência sempre será respondida por Deus, com graça e com sua operação sobrenatural. Você pode estar se perguntando, pastor, o senhor parece estar encerrando a mensagem, o tempo já acabou e lá embaixo tem mais textos. Essa vai ser uma mensagem de 2 partes. Semana que vem nós veremos o 4º ponto em diante da mesma mensagem. O progresso da igreja continua, mesmo com o agravamento da oposição. Oremos. Deus querido, encha-nos de ousadia, de coragem, de verdade, para falar e pregar aonde nós estivermos. A cada dia, clientes, amigos, colegas, pessoas que convivem conosco, estão sem Deus e sem salvação. Precisam do Evangelho, não precisam frequentar uma igreja, precisam de arrependimento e fé. Que essa palavra esteja em nossos lábios e que a ousadia e o amor pelas vidas não nos deixe a ficar calados. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.